Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Carol Vilauta e na aula de hoje, dando sequência a essas aulas de coisas para cozinha, eu trago uma aula incrível de uma toalha rocambole. É uma toalha que, dependendo dos tecidos que você usar, fica completamente dupla face, dá para usar dos dois lados tranquilamente e fica muito bonita. Ela, além de tudo, é bem fácil de fazer e eu tenho certeza que você vai gostar e vai querer fazer uma de cada cor para sua casa, isso se você não começar a fazer toalhas para vender. Essa daqui é a toalha rocambole e fica aí até o final, porque essa aula tá uma delícia. E eu vou te passar agora a lista de materiais. 81,5 por 81,5 centímetros do tecido do centro da toalha, duas tiras medindo 21,5 de largura por 85 centímetros de comprimento, e outras duas tiras medindo 21,5 por 1,10 m de comprimento. Além dos tecidos, a gente também vai usar um cortador circular, a régua, a base de corte e alguns alfinetes. Antes de ir para a máquina, a gente vai montar já a primeira lateral da toalha, que é toda enroladinha, e aí vocês vão entender o porquê do nome dessa técnica. A gente começa colocando uma tira dessas menores, que tem 85 centímetros de comprimento, aberta na mesa, com o lado estampado para cima. E aí, por cima dela, a gente vai pegar o quadrado de tecido central e vai colocar aqui direito com direito, alinhando bem aqui a beiradinha, ó, para os dois tecidos terminarem juntos. E aí aqui a gente já começa alfinetando com os alfinetinhos para cima, mas não são muitos alfinetes, tá? Uns 5 ou 6 já dá. Depois de alfinetar, a gente vai pegar o restante desse tecido do centro aqui e vai enrolar ele, pode até ir dobrando assim, mas vai enrolar ele até ele ficar pequeno o suficiente para caber aqui e a gente trazer a outra margem, a outra lateral aqui do tecido da borda por cima, e aí vai formar 3 camadinhas aqui, direito com direito na primeira e depois o tecido de novo aqui por cima, fechando então um rolinho que a gente chama de rocambole. Quando você trouxer o tecido da borda até aqui e a margem aqui ainda está alinhada, nesse momento a gente já vai remover esses alfinetes e vai passar ele para a camada de cima. Porque se ele ficar preso aqui dentro enquanto a gente costura, depois ele vai machucar a nossa mão na hora de desvirar a toalha. E agora a gente passa uma costura aqui, em toda essa lateral, com um pé de máquina. A minha agulha está no ponto 3,5, aqui bem centralizada, e o comprimento do ponto também é 3,5, porque aqui a gente não precisa fazer um ponto miudinho. Mas é sempre importante reforçar aqui, fazer o retrocesso no comecinho da costura. Aqui a gente já pode remover os alfinetes e começar a puxar a toalha aqui pelo buraquinho.
E olha só, saiu a toalha dali de dentro todinha e a gente já tem um barrado aqui dupla face, mas só de um lado da toalha e com as laterais ainda totalmente abertas. E agora a gente vai repetir o mesmo procedimento de montagem do lado oposto da toalha. Agora no lado oposto da toalha, a gente vai repetir aqui, colocando direito com direito, lembrando de pegar o tecido de borda da mesma medida do primeiro que a gente usou, que é o de 85, tá? Por que eu pedi 85, gente? Vai sobrar um pouquinho nas duas laterais, vai sobrar mesmo. E é de propósito para não ter perigo de faltar. Então, depois que a gente terminar essas duas costuras aqui, os dois lados opostos, a gente já vai tirar esse excesso. Mas vamos focar aqui por enquanto. Vou colocar os alfinetes de novo. E venho enrolando a toalha, ó, de novo, para ela caber aqui dentro. Nesse tipo de toalha, é sempre importante não querer fazer bordinhas muito estreitas, porque senão o rolinho não vai caber dentro da borda para fazer esse passo aqui. E também não pode querer fazer toalhas muito grandes, porque aí o rolinho fica enorme e aí nem com uma borda larga dá certo. Porque toalha com borda muito larga também fica feio. E aqui eu vou costurar de novo com o pé de máquina, de fora a fora, igualzinho a primeira lateral que a gente já fez. Vou tirar os alfinetes. E puxar a toalha pelo buraquinho. Começou a dar um pouquinho mais de trabalho para desvirar. Mas já tem duas bordas feitas. Antes de fazer as próximas bordas, a gente vai cortar esse excesso de tecido aqui, alinhando com o tecido central. Então, tudo que for borda que tiver além do tecido central, a gente vai cortar fora. Deixando assim, bem alinhadinho. Pode repetir nos 4 cantos. Antes do próximo passo, é importante colocar o tecido da borda bem para cima, abrindo bem a costura que une a borda ao centro da toalha, e você pode inclusive já passar ferro para ele ficar bem vincadinho, tanto aqui na dobra de cima, quanto aqui na costura. E só então a gente começa a montagem das últimas laterais. Coloco a toalha por cima da lateral grande, que agora só restam as duas que tem 1,10 m de comprimento. Estico bem e repito aquele procedimento. Vou fazer aqui o rocambole de novo, vou enrolar aqui e, de novo, alfinetar a borda por cima, unindo as 3 camadas. Muita atenção aqui para não torcer o tecido, então ele não pode sobrar diferente aqui nas pontas, tá? Tem que estar assim igualzinho, que é um sinal de que a sua borda não tá ficando torcida. E nesse passo, repare que a gente já vai fazer o acabamento das primeiras 2 pontas aqui. Então vão restar só as outras duas, as 2 últimas, para fechar, mas vocês já vão entender. Aqui na terceira lateral, eu já não preciso nem dizer que a gente vai costurar com o pé de máquina de fora a fora e fazer o retrocesso no começo. Pode começar um pouquinho antes da onde começa a toalha, porque isso vai ajudar na hora de fechar essas laterais, tá? Então não precisa começar aqui onde tem recheio no rocambole, pode começar antes.
No final, a gente também costura um pouquinho além de onde acaba o recheio desse nosso rocambole. E já vou tirar o alfinete de novo. E desvirar também. E aqui a gente já tem um canto da toalha pronto. Chegamos na última costura e eu queria saber de vocês. Vocês já conheciam essa técnica? Alguém aqui já tinha feito uma toalha rocambole? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Eu achei que ia dar errado. O tecido que sobra nas laterais, eu vou dobrar para dentro e ele já vai servir para fazer o acabamento das quinas. Então, a gente dobra uma quantidade que fique aqui rente à lateral que já estava pronta e vinca bem com o ferro para ele ficar bem assentado. E para fechar essa abertura que fica em cada uma das quinas da toalha, a gente passa uma costurinha bem na beiradinha, na volta toda, e depois a gente passa também uma costura mais próxima aqui ao centro da toalha, rebatendo e assentando o excesso de costura que fica aqui. Para a costura da lateral externa da toalha, eu coloquei a agulha no 7.0, que é a posição mais à direita possível. Então, essa costura vai ficar bem na beiradinha e eu continuo me guiando aqui com o tecido terminando rente ao pé da máquina. E agora eu vou passar a costura aqui próxima do miolo da toalha, que é a que vai rebater e assentar o tecido da costurinha do meio. E repare que aqui, para não ter que rebater olhando pelo avesso, eu vou alinhar o tecido da borda pelo calcador aqui, mas do lado oposto que a gente normalmente usa. Eu vou alinhar pelo lado esquerdo. Então, essa daqui é a nossa toalha finalizada, prontinha, com todas as bordas acabadas e ela fica super bonita e não é difícil de fazer. Se você usar um tecido fio tinto ou um tecido liso que não tem avesso para fazer o miolo, você vai ter uma toalha completamente dupla face e fica super bonito também. Eu só não fiz dupla face porque eu não resisti a esse composê, que ficou bem legal. Se você quiser mudar as medidas da toalha, é só calcular direitinho a medida do miolo
mais 1,5 cm para as costuras e a medida que você quer para as laterais, para cada borda, a medida final vezes 2 mais 1,5 cm também para a costura. E é vezes 2 porque ela fica dos dois ladinhos, a gente usa ela dobrada, né? O barrado fica dobrado. Então, eu espero que você tenha gostado muito dessa aula. Se você ainda não é inscrito, já vai aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like, que é muito importante, e ativa também as notificações, porque assim você fica sabendo toda vez que tiver aula nova no canal. Te vejo na próxima. Até mais!